e diga graças a Deus. Se alguém tiver uma caneta e quiser anotar o que eu vou falar aqui agora, eu vou te fazer uma pergunta. Na verdade, eu vou te fazer 3 perguntas hoje. A primeira pergunta que eu vou te fazer é essa: você tem noção de quanto vale a sua alma? É uma pergunta. Eu quero que você pense aí e tenta imaginar quanto vale sua alma. Você acha que a sua alma vale pouco ou vale muito? Porque eu preciso levar você à consciência de uma coisa. Eu cheguei à conclusão de uma coisa. O Espírito Santo estava falando comigo. Ontem eu estava meditando essa palavra e Deus estava falando uma coisa muito forte no meu coração. E hoje, 1h11 da madrugada, eu estava orando pelos dizimistas, estava orando por vocês. E Deus falou uma coisa para mim. E Deus falou bem claro assim para mim: vocês não sabem quanto vale a alma de vocês. Porque, vamos falar a realidade, a gente dá muito valor para muita coisa nesse mundo. A gente dá valor para tanta coisa que, vamos falar a realidade, no fim da vida, não tem valor nenhum. Você já percebeu como os homens hoje estão se matando, brigando por coisas banais? Hoje em dia você vê pessoas se matando aí por causa de R$10, pessoal. Você vê gente aí, se machucando, se ferindo com palavras, por causa de coisas que não valem um centavo. O homem hoje está dando valor a coisas que não têm valor. E estão trocando a sua alma, que é o bem maior que ele tem, por coisas que são passageiras. Por que a sua alma tem um valor muito grande? Grava isso, escreve aí. Por que minha alma tem um valor muito grande? Porque ela não morre. A sua alma, ela não morre. A sua alma, a minha alma, é eterna. Nossa alma é eterna, não tem negócio, prazo de validade. Por exemplo, eu compro um carro, se eu não cuidar muito bem dele, ele não vai durar muito tempo na minha mão. Porque tudo que tem no carro tem prazo de validade. Se você não sabe disso, o óleo tem prazo de validade, um pneu tem prazo de validade, uma mangueira tem prazo de validade, uma correia no carro tem prazo de validade. Uma casa, minha casa está aqui construída, eu pintei essa parede, nunca mais eu vou pintar ela, eterna, linda, olha que cor linda, nunca ela vai desbotar. Vai acontecer isso? Não. Você pintou a casa, dá 2 anos, olha para a parede para você ver, já está descascando, já está soltando a tinta, já está perdendo a cor. É mentira, é verdade? Hein, pessoal, é mentira, é verdade? Você vê, a casa, ela se automaticamente por si só, ela sempre está precisando de manutenção. Você mexe na parede hoje, amanhã ela está com uma rachadura amanhã. É assim. Só que, olha, pastor, a alma, ela é eterna. Ela não envelhece. Olha que engraçado, a nossa alma não envelhece. Um dia fizeram uma pergunta assim: pastor, eu queria fazer uma pergunta. E as crianças que morreram, e morreram criança, e não chegaram a crescer, e aí? E a alma deles? Estão com Deus. Só que no céu, uma vez eu falei isso no culto, no céu não tem criança. No céu não tem criança. O dia que a gente encontrar com Jesus, se alguém aqui perdeu algum parente criança, você vai ver ele lá na glória, adulto, como ele seria se tivesse crescido aqui. É igual um deficiente físico. Eu tenho meu cunhado, que é deficiente. A minha esposa, um dia eu falei isso pra ela ficou com os olhos lagrimando, quase chorando. Eu falei pra ela: sabia que você vai ver ele um dia, mas não com esse corpo? Você vai conhecer ele como ele seria, normal, sem defeito algum? Olha, pastor Ângelo, irmãos, o céu é maravilhoso. E a nossa alma precisa ir para lá. Mas para a sua alma ir para lá, você tem que saber qual é o valor da sua alma. Você tem que saber o quanto a sua alma custa. Que se eu não souber quanto esse celular custa, eu não vou dar a ele o devido valor dele. Se eu achar que ele não custa nada, eu vou fazer dele qualquer coisa, eu vou jogar ele, eu não vou cuidar dele, porque, afinal de contas, para mim, ele não vale nada, vale pouco. Agora, se eu sei se ele vale muito, então quer dizer, eu vou tomar cuidado, vou procurar não derrubar. Por quê? Porque é caro. É igual a sua alma é valiosíssima. Só que a realidade foi o que Deus falou para mim.
Os únicos no mundo que sabem o valor da sua alma é só Ele mesmo, o próprio Deus e o diabo. O diabo sabe quanto a sua alma vale. Por isso que ele luta tanto, porque ele não quer. Olha para mim, o que o diabo mais quer nesse mundo é a sua alma. O diabo não quer, ele não quer nada que é seu. Na verdade, o diabo até te engana com as coisas desse mundo. Ele até dá as coisas para muitas pessoas desse mundo, para quê? Para no final de tudo, levar o que é mais precioso, que é a alma delas. O que na verdade tem valor nesse mundo, não é um carro importado, não uma casa na praia, não é roupas de grife, não. Ou celular de última geração. O que você tem de mais valor é a sua alma. E o diabo, ele luta de manhã, de tarde, de noite. Sabe para quê? Para você valorizar o mundo e desvalorizar a sua alma. E como ele faz isso? Primeira carta de João, no capítulo 2, no versículo 15, diz o seguinte. É um alerta para quem ama demais as coisas desse mundo e não dá valor à sua alma. Não ameis o mundo. E o que está escrito depois da vírgula? E nem o que do mundo há. Se alguém ama o mundo, o que está escrito aí? O amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai. Mas é de quem, igreja? É do mundo. E o mundo passa, e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus, permanece para sempre. Diga glória a Deus, pessoal. O que o diabo faz? Ele faz você amar o mundo. E tudo que tem aqui. Para quê? Para você desvalorizar as coisas do Pai. Para você abandonar as coisas do Pai. Hoje está cheio de gente, pessoal, querendo Deus, mas está querendo o mundo também. Quer estar na igreja, mas está com um pé na igreja e um pé no mundão lá fora. Está dividido, não sabe o que quer. E isso é muito bom para o diabo. Porque eu vim de um tempo, dos anos 90, lá eu já estava na batalha com o diabo, já fazendo a obra, nos anos 90, para vocês terem uma ideia. E lá eu via a preocupação de Satanás. Qual era a preocupação de Satanás naquela época? Era tirar as pessoas da igreja. Essa era a preocupação do diabo. Ele tinha uma preocupação muito grande de tirar as pessoas da igreja. Hoje ele já não tem essa preocupação mais. Ele não está ligando se você está aqui. O X ele quer que você esteja aqui, mas com um pé aqui e o outro lá fora. Porque a divisão vai levar muita gente para o inferno. O que é a divisão? É a dúvida. Tem hora que quer Deus e tem hora que não quer. Isso para o diabo é vantajoso, é maravilhoso. Que quando Jesus voltar, esse tipo de gente, infelizmente, vai ficar aqui. E está num risco sério de perder o quê? A sua alma. Tudo porque se agarrou às coisas desse mundo. Pastor, o diabo faz isso? Essa é a meta do diabo. Fazer você ficar dividido, fazer você amar o mundo e esquecer as coisas de Deus. E Deus, pastor? Deus é totalmente oposto ao diabo. Deus, vou falar uma coisa para você. Ele luta todos os dias para abrir teus olhos. Para você enxergar que tudo que tem nesse mundo é passageiro, como nós acabamos de ler. O mundo passa e a sua concupiscência, ou seja, as suas vontades, seus desejos, as coisas passam, mas aquele que faz a minha vontade permanece para sempre. O Senhor luta todos os dias para você entender isso. Talvez você está morrendo por algo nesse mundo que vai passar. Tem gente que fica depressiva. Saiu o iPhone mais novo. Se eu não comprar eu vou me deprimir. Se eu não comprar eu vou chorar. Se eu não comprar, mas isso vai passar. Hoje é esse, um dia foi esse, agora coitado, isso aqui já não sei quanto foi. Tudo passa,
Eu estou morrendo, eu preciso trabalhar naquela empresa. Se eu não entrar lá, Deus, tem gente que fala até assim, Deus, se o senhor não me colocar naquela empresa, vou parar de ser fiel, vou parar de devolver o dízimo, meu Deus, eu vou parar. Tudo isso passa. Hoje tem essa empresa, amanhã vai vir outras muito melhores. Tudo passa. O que não passa é a sua alma. Ela é eterna. Não vende a sua alma por coisas baratas desse mundo. Para Deus não há valor em nada que existe nesse mundo. Sabe qual que é o verdadeiro valor de Deus? É para as almas que estão aqui nesse mundo. O valor de Deus está na onde, igreja? Nas almas. E a prova disso é o que está escrito aqui agora. Abra aí sua Bíblia em João capítulo 13. Vamos voltar lá para trás. Abra lá, João capítulo 13. João 13. A prova que para Jesus as almas têm mais valor é esse versículo aqui, João capítulo 13. Quem achou aí, diga, glória. Vamos ler todo mundo junto? Vou esperar todo mundo achar aí. Quem achou João capítulo 13 aí? Diga graças a Deus. Vamos ler o versículo 1. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que já era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, como havia amado os seus que estavam no mundo, leia depois a vírgula, amou-os. Vamos lá, amou-os. Olha para mim, igreja. A meta do Pai é amar você, é amar a mim até o fim. Ele estava aqui nesse mundo, mas ele não amou esse mundo. Quem está entendendo? Diga glória a Deus. Ele não amou Jerusalém. Ele não amou Samaria. Ele não amou nada que tinha de bom naquela época. Não, ele amou foi quem? Os homens. Ele amou os seus discípulos. Engraçado, ele amou todos os discípulos até o fim. E se você parar para pensar, ele amou o Pedro, mesmo sabendo que o Pedro ia negá-lo. Mas Jesus amou o Pedro. Jesus amou o Tomé, mesmo sabendo que Tomé era incrédulo. Jesus amou quem? O Judas, mesmo sabendo que Judas ia fazer o que, igreja? Ia trair ele. Aí eu pergunto, será que Judas sabia quanto valia a alma dele? Hein, igreja? Será que ele sabia? Porque é assim, é assim que funciona aqui nessa terra, é assim. Se você tem uma coisa que você não sabe quanto custa, as pessoas aí fora vão começar a fazer preço, vão oferecer valores por aquilo que você acha que tem e aquilo que você não sabe quanto custa. Por exemplo, eu tenho esse telefone, eu não sei quanto ele custa. Se eu quiser vender para o Lucas, ele vai colocar um preço nesse telefone, porque eu não coloquei. Quando eu não sei quando custa a minha alma, o diabo lá fora, o que ele vai fazer? Ele vai começar a colocar preço na minha alma. E foi o que ele fez com Judas. O diabo colocou preço na alma de Judas. Eu posso fazer agora a segunda pergunta? A primeira eu já fiz lá. Agora eu vou te fazer a segunda. Posso fazer? Qual é o preço que o diabo está colocando na sua alma? Porque para o diabo, todo mundo aqui tem um preço. Todo mundo aqui tem. Terceira pergunta. E você? Está aceitando o preço que ele está colocando na sua alma? Porque tem gente que fica na igreja, irmão, e de vez em quando aí o diabo está mandando preço na alma dele. Às vezes o diabo está te oferecendo aí uma aventura, que ele vai oferecendo. Ele vai colocando preços na sua alma. Hoje ele põe uma aventura, amanhã ele coloca uma grana fácil na sua frente. Ele coloca uma mulher. Ele vai colocando um desejo, uma vontade carnal, um pensamento maligno. Ele vai te colocando um sentimento perverso, ruim. Ele vai ofertando na sua vida. Ele vai te ofertando.
Opa, a Crisleide gostou daquele grana fácil. Não precisa não que você gostou, viu? Oh, ela gostou, ela pôs um dinheiro fácil na frente dela, os olhos dela brilhou. O diabo ele é assim, ele não sabe o que você pensa, mas ele age em cima da sua ação. Olha, eu coloquei uma mulher ali na frente do fulano, ó, ele piscou, hein? Ah, ele gostou. O diabo ofertando. Mas tudo que ele vai te oferecer não chega nem o começo do que vale realmente a sua alma. O diabo ele te engana com ofertas baratas. E tem muita gente que cai. Ele troca a sua vida com Deus, ele troca a sua comunhão com Deus, ele troca a palavra de Deus, ele troca tudo que ele pode ter com Deus, vamos falar a verdade, igual Esaú, por um prato de lentilha. E o diabo ele é assim, ele vai trabalhando assim. É assim que ele trabalha. Vamos ver quanto o diabo pagou pela alma do Judas? Mateus capítulo 26, vamos lá. Volta aí. Quanto que valia a alma do Judas? Para o diabo. Para o diabo. Mateus 26. Vamos ver quanto que o diabo pagou pela alma dele. Mateus capítulo 26. Tem um ditado aí fora, que eu não estou lembrando de quem que é o ditado aí fora que fala. Cada ditado aí fora tem um dono, né? Tem alguém que cria. Eu esqueci o nome do cara que criou esse ditado, mas esse ditado diz assim, ó: o homem por si mesmo, ele tem um preço. Diz lá fora que todo homem lá fora tem um preço. E se você falar que é mentira, não, é verdade. Vou te dar um exemplo aqui agora. Todos vocês têm um preço. Todos vocês aqui têm um preço. Eu tenho um preço, todo mundo aqui tem um preço. Um exemplo. Você trabalha na empresa onde você trabalha lá. Te contrataram para trabalhar e exercer a função que você exerce lá onde você trabalha. Quantas horas você trabalha por dia naquele lugar? Anderson, quantas horas você trabalha lá na empresa? 9 horas. O Anderson vendeu 9 horas do dia dele para trabalhar naquele lugar. Você tem um salário lá, sim ou não? É o preço que você se vendeu. Você vendeu 9 horas do teu dia para ganhar X salário. Existe um preço no seu trabalho. Está aí. Todos vocês que estão empregados aí, vocês se venderam por algum valor. Você vê, se acorda de manhã, é ou não é? Chovendo, não chovendo, fazendo sol, fazendo chuva, fazendo frio, fazendo calor. Você levanta de manhã e você tem que ir para lá trabalhar. Porque você vendeu a sua hora, você vendeu o seu tempo. E você tem que exercer aquela função lá. Estando doente, muitas vezes, não estando doente, estando feliz, não estando feliz. É ou não é verdade? Estando ou não estando, você tem que ir. Por quê? Existe um valor ao qual te pagam para estar ali. É mentira, é verdade. Todo mundo tem um preço. Só que você tem que entender uma coisa. Levanta a mão aí. Deus comprou você, mandando o filho dele morrer na cruz do Calvário. Acorda para uma coisa: você não é barato. Diga para você mesmo assim, diga: eu não sou barato. Aponta para o irmão, abençoa e fala: você não é barato. Ninguém aqui é barato. A minha alma não é barata. A minha alma custou o sangue do meu Senhor. A minha alma tem um preço que o diabo e esse mundo não pode comprar. Se está comprando você, é porque você não sabe o valor da sua alma. Você não sabe. Por isso que você fala palavrão, porque você não sabe o valor da sua alma. Se Jesus morrer e o palavrão estiver no meio da sua boca, na hora que ele descer, você fica. Você fica. Está mentindo, né? Cuidado. Jesus pode voltar para você, está no meio de uma mentira. E aí? Vendeu sua alma por uma mentira. Não adianta a gente está brincando com a gente está na igreja e está com um pé na igreja e um pé no mundo. Nós estamos brincando com a nossa alma. Nós estamos brincando com a nossa salvação. Eu seria muito hipócrita para você se eu estivesse falando essa palavra para você e eu não procurasse cuidar da minha alma. Porque antes de eu cuidar da alma de vocês, a minha tem que estar muito bem cuidada. Se eu não cuidar de mim, eu não posso cuidar de ninguém. Uma coisa que eu vou falar para você, que o Espírito Santo colocou no meu coração para falar:
dessa noite para cá, dê mais valor à sua alma. Olha quanto o diabo pagou por essa aqui. Mateus 26, quem achou, diga glória a Deus. Vamos ler todo mundo junto o versículo 14. Então um dos 12, chamado Judas Iscariotes, foi ter com os príncipes dos sacerdotes e disse: que me quereis dar? E eu vos entregarei. E eles lhe pesaram, lê a igreja, 30 moedas de prata. E desde então buscava oportunidade para o entregar. O diabo enganou direitinho Judas, porque ele achou que ele estava vendendo Jesus por 30 moedas de prata, mas foi o contrário. O diabo comprou ele com essas moedas. E aí ele foi lá para o sacerdote e perguntou assim: quanto vocês vão me pagar para eu me entregar ele para vocês? Quem deu o preço? Os sacerdotes. Eu dou 30 moedas de prata para você fazer isso. E Judas se vendeu por essas moedas. Ele achou que esse valor era suficiente, né, para poder esbanjar aquilo que a carne dele mais queria. Mas olha o problema, quando ele caiu na real, aí é onde está o problema, é onde quando a gente cai na real. Tem que ver o estado que a pessoa vai estar quando ela cai na real. Lembra o filho pródigo? Caindo em si. Aonde que ele estava quando ele caiu em si, o filho pródigo? No chiqueiro, comendo comida de porco. Na verdade, acho que ele não estava comendo, ele estava desejando, mas ele queria comer. Ele estava morrendo de fome. O que ele falou? Me levantar-me-ei e eu vou ir ter com meu pai. Eu vou voltar para o meu pai, mas ele teve tempo para voltar. Tem gente que a situação é tão lastimável que não tem tempo mais. Você quer ver? Vamos ver aqui Mateus 27, quando Judas caiu em si. Mateus 27, aí do lado, versículo 3, diz: então Judas, o que traíra, vendo que fora condenado, trouxe arrependido as 30 moedas de prata aos príncipes dos sacerdotes e aos anciões, dizendo, olha o que ele falou: pequei, traindo sangue inocente. E eles, porém, disseram: que nos importa? Isso é contigo. Quando ele caiu na real, o que eu fiz? Eu traí Jesus. Ele foi condenado por minha causa. Aí ele foi lá devolver as 30 moedas de prata. Mas olha para mim, quem disse que o diabo quer de volta o que ele te deu? O que ele te deu não vale nada para ele. O que ele mais quer de você não é o que ele te deu, é o que, igreja? É a sua alma. Ele foi lá devolver o dinheiro lá e o sacerdote falou assim: rapaz, eu não tenho nada a ver com isso, o problema é seu agora. Em outras palavras, se vira com o problema que você criou. E quando ele saiu de lá, igreja, o que ele fez? Ele pegou, não vou ler tudo não, se quiser se ler na sua casa. Ele pegou as 30 moedas, sabe o que ele fez? Atirou para cima, foi embora. Só que a Bíblia diz, eu não vou ler lá agora não, você pode ler na sua casa, continua lendo. Ele saiu de lá cheio de remorso. Olha, pastor, irmãos, remorso não vai te levar para o céu. O que leva você para o céu de verdade é um profundo arrependimento. Ele ficou cheio de remorso. Aí o que ele fez? O diabo na mente dele. Porque o diabo ele é assim, depois que a pessoa cai, e ela cai no campo maligno dele, ele começa a pôr na mente dela: não tem mais jeito, você está perdido, não tem mais volta para você. Isso todo mundo já teve na mente, eu já tive também, todo mundo. Não tem mais solução. E o Judas, ele foi fraco naquela hora. O que ele fez? Ele preparou uma forca, ele preparou uma corda. E o que ele fez, igreja? Ele se enforcou. Ele se enforcou. E onde ele está? Para onde ele foi? Muito sério. E isso é o que o diabo quer fazer comigo, quer fazer com você, todos os dias. Dizendo na sua mente: está na igreja para quê? Você está perdendo seu tempo lá. Às vezes ele usa a boca de alguém para falar isso. Só que aí você tem que entender: peraí, eu não estou na igreja por A, porque você tem que estar aqui, não é por causa de ninguém. Eu não estou na igreja por B, eu não estou na igreja por C. Eu estou na igreja por quê? Porque eu preciso da minha salvação.
Se eu não buscar pela minha salvação, quem vai buscar? E graças a Deus que a salvação é individual. E pensou se a minha salvação tivesse entrelaçado a minha mulher? Misericórdia. E a salvação dela tivesse entrelaçado a minha? Misericórdia. Você que é casado, imagina a sua salvação entrelaçada ao seu cônjuge. Imagina a minha salvação entrelaçada aos meus filhos. Imagina a minha salvação entrelaçada ao meu pai e minha mãe. Já estava no inferno. Já estava. E aí? Graças a Deus que a sua salvação só depende de você. Depende de você dar valor a ela. Esse ano está começando aí, são 12 dias do ano só. Toma no teu coração. 2025, dê valor à sua alma. Não troque a sua alma por abacaxi podre no meio da feira. Não vende a sua alma por conversa barata. Quando o diabo vir te tentar com alguma proposta, põe no teu coração: eu sou muito caro. O diabo não tem nada nesse mundo para pagar a tua alma. Tudo que ele tentar te oferecer não vai valer a sua alma. E eu vou te falar uma coisa, posso falar? A tua vitória este ano de 2025 vai depender do quanto você vai valorizar a sua alma. Valoriza a sua alma. Pastor, eu quero valorizar a minha alma. Pega uma caneta para você valorizar muito a sua alma. Na primeira carta de Pedro, abra aí no capítulo 1. A gente vai participar da ceia. Primeira carta de Pedro, no capítulo 1. Abra aí. Isso aqui é um versículo para você valorizar a sua alma, para você entender o quanto a sua alma é preciosa. Primeira carta de Pedro. Pastor, qual que é a alma que realmente tem valor para Deus? É a alma que se valoriza. Aí eu vou descer o nível, porque é triste falar isso para vocês, mas é muito triste, eu tenho que falar. Hoje em dia está tão feia a coisa, nem as mulheres estão se valorizando. Estou mentindo? As mulheres hoje em dia, irmãos, misericórdia, não se valoriza mais não. Uma mulher entregando sua vida para qualquer um. Homem também, todo mundo. Se a pessoa não valoriza nem o físico, quanto mais o espiritual, que é a alma. Porque a alma é uma coisa que você não vê, mas ela está viva aí dentro de você. E tudo isso aqui vai perecer. O que tem dentro de você não vai morrer. É eterno. Então, se a gente não dá valor ao que vê, por isso que é difícil dar valor ao que não vê. Mas eu estou olhando para você, quem olha para você é a minha alma. Eu estou pensando aqui, quem pensa é a alma. Quem tem consciência é a alma. Por isso que é engraçado, né? Quando a pessoa cai numa UTI, eu já fui em UTI várias vezes lá, quando eu olho assim, eu tenho um negócio comigo, se eu olhar assim, na UTI eu já sei, se vai viver vai morrer, é uma coisa incrível. Eu olho assim, primeira coisa que eu pergunto para os médicos, para os enfermeiros, quando eu consigo conversar: tá consciente? Porque se perder a consciência, já era, acabou, não adianta nada. É que nem teve a morte do Ayrton Senna em 94, quando o Ayrton Senna morreu. Quando o Ayrton Senna morreu, se você pegar o laudo médico dele, se procurar no Google você vai ver lá, a barra de direção entrou na cabeça do Ayrton e passou aqui e furou o crânio dele, e entrou entre a viseira aqui, ó, do capacete dele, e matou ele na hora. Ele já estava morto naquela hora. Vai falar: levou o postor, mas já está morto. O cérebro dele morreu. Ele morreu e teve como é que fala aquela palavra que eles falam? Morte cerebral. Ele teve morte cerebral. Só o coração dele funcionava, rim funcionava, pulmão funcionava, tudo normal. Só o cérebro que não. Então, quando perde a consciência, a pessoa naquele momento deixou de existir. Acabou. O que é a alma então? É a minha consciência, porque é por ela que eu vou ser julgado.
Como eu vou ser julgado por uma coisa que eu não lembro? Que quando a consciência morre, acabou, aquilo ali, tá aqui é matéria, isso aqui é matéria, isso aqui não responde mais, isso aqui não tem reação mais. Então, a tua alma é a tua mente. Dê valor à tua mente, dê valor a você, dê valor aos seus pensamentos, vigia para todos os lados. Ela tem muito valor para Deus. E tem que ter para você também. Quem está entendendo essa palavra? Diga glória a Deus, pessoal. Olha o que ele diz aqui no capítulo 1. Quem achou, diga amém. Vamos ler todo mundo junto. Por que eu tenho que, pastor, cuidar da minha alma? Por que eu tenho que dar valor à minha alma? Porque Deus, ele prega, ele quer uma alma assim, ó, versículo 16. Portanto, escrito está. Lê para mim, todo mundo junto, depois do ponto. Sede santos. Por quê? Porque eu sou santo. Primeiro ponto. Você quer ter uma alma salva? Busca a santidade. Põe uma coisa no seu coração esse ano: eu vou ser santo. Perfeito eu não sou. Perfeito ninguém vai chegar. Mas a santidade a gente consegue em Cristo. Vai buscando em Deus. Ele fala: sede santo, porque eu sou santo. Aí ele fala no 17: e se invocais por Pai aquele que sem acepção de pessoas julga segundo a obra de cada um, andai em temor durante o tempo da vossa o quê, igreja? Levanta a mão direita para o altar. Seja santo. Enquanto você está aqui peregrinando, enquanto você viver nesse mundo, busca a tua santidade. Não se contamina não. Ele vai julgar cada um segundo as suas obras. E ele não vai fazer acepção de quem, igreja? Então você vê que Deus não faz acepção de pessoas, mas eu sempre falo isso, mas ele faz acepção de atitudes. Tem uma atitude que vai te levar para o céu. Começa a colocar no teu coração. Se eu falar, ficava em rodinha de fofoquinha na minha rua, os fofoqueiros de plantão, eu não vou mais ficar naquela roda dos escarnecedores lá não, porque de lá só sai o que não presta. Eu não sei vocês, eu tenho vizinho. Quem tem vizinho aí? Misericórdia. Eu falo pra minha mulher, eu não gosto nem de botar a cara na rua. Porque se eu colocar o cara na rua, uma coisa que eu falo pra ela direto. Tem coisa que a gente é obrigado a fazer. Igual ela manda eu pôr um lixo lá fora, eu tenho que pôr. Aí eu vou pôr o lixo. Aí sempre tem um enviado do coisa do outro lado lá. Fala, tá sabendo? Eu não tava sabendo de nada. Eu não sabia de nada, eu estava na minha casa, quietinho no meu canto, uma inocência danada. Daqui a pouco tá sabendo do quê? Fulano morreu, você não ficou sabendo? Ou fulano, tá sabendo? Fulano comprou um carro, você viu? Mas que enviado das trevas é esse? De vez em quando tem que lavar o carro lá fora também, tem que estar lá lavando o carro, acabou de lavar, aí vem o outro também. E aí? Como passou as coisas? Querendo saber da minha vida, para sair falando para os outros. Gente, olha para mim, irmãos. Vamos parar de cuidar da vida dos outros, vamos parar de cuidar do vizinho, vamos parar de cuidar das fofoqueiras, vamos parar com essas palhaçadas e vamos dar valor à nossa alma. Diga glória a Deus, pessoal. Olha para o seu mão lá, para Deus está falando aí, fala beleza. Cuidado, irmão, para de ficar cuidando da vida dos outros, vai cuidar da sua. Para de perder tempo com coisa banal. Nós estamos peregrinando aqui, nós estamos aqui de passagem. Nós estamos aqui durante um tempo. E nesse tempo que eu estou aqui, eu estou num teste. Eu estou em teste. Para saber se eu sou digno de entrar na Nova Jerusalém. Porque lá não vai entrar gente fofoqueira. Lá não vai entrar adúltero. Lá não vai entrar efeminado. Lá não vai entrar viciado. Lá não vai entrar nada. Ninguém desse tipo de gente não vai. Não adianta, porque não vai conseguir entrar. Não vai entrar. Pastor, o senhor é homofóbico? Pastor, o senhor é preconceituoso? A própria palavra diz, não há acepção. Não, eu estou na Bíblia, estou na palavra. Não há. Nós acabamos de ler, sim ou não? Não há acepção de pessoas, mas há acepção, eu tenho que te falar a verdade. A atitude que vai contar no fim de tudo é a tua atitude. É a tua atitude. Ah, mas eu moro numa rua cheia de pecaminoso. Não importa, é a tua atitude que conta. Aí eu trabalho num lugar que cheio, todo mundo lá bebe. Todo mundo bebe, não fala palavrão. Não importa, o que conta lá é a tua atitude. Ah, eu tô
uma igreja, até na igreja tem fofoqueiro. Até na igreja a gente tem que cuidar da vida dos outros. Até na igreja tem sempre um, não importa, se ele quer ser o Judas, problema dele. Eu estou aqui para servir a Deus. Eu estou aqui para honrar a Deus. Eu estou aqui para fazer a minha parte. E se você estiver preocupado em fazer isso, tua peregrinação vai ser de sucesso. Na tua peregrinação você vai ter resultado. Na tua peregrinação você vai conquistar a tua salvação. É isso que você precisa estar focado. Quem está entendendo essa palavra, diga glória a Deus. Aí ele fala assim no versículo 18: sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata. Diga, eu não fui, com mais fé, com toda a fé, diga, eu não fui comprado por prata. E por que você se vende por prata? Se você não foi comprado por prata. Quem está recebendo a palavra, diga, eu estou recebendo. Você não foi comprado por prata, por que se vende por prata? Você não foi comprado por ouro. Ah, pastor, o diamante sim, então. Não. Você não foi comprado nem com prata, você não foi comprado por ouro. Olha o que fala mais, que foste resgatado da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebestes aonde? Eu não fui resgatado por nada de material que possa existir de bom nesse mundo. Olha o 19, mas com o precioso sangue de Cristo. Levanta a mão aí. Diga, eu fui resgatado pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Diga glória a Deus. O qual na verdade em outro tempo foi conhecido, e ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nesses últimos tempos por amor de vós. Quer dizer, eu fui pago por um preço incontaminado, incorruptível. Eu fui pago por um preço ao qual eu mesmo jamais teria condições de pagar. Eu não teria condição de me pagar, mas ele pagou o preço por mim. Por isso hoje tem que dar valor aí. Se eu estou aqui é por ele.